Leitura da resolução número 9, que vai regular o uso das atribuições que confere o artigo 3, considerando as razões e dados expostos no plano de governança da dívida ativa e a necessidade de medidas institucionais voltadas a enfrentar a problemática lá descrita. Instituir política institucional de resolução e tratamento de carteira de dívida ativa do Estado de Rondônia, na forma do regulamento para a gestão de processo de cobrança na carteira de ativos financeiros constante no anexo 1. Aprovar o plano de governança da dívida ativa constante no anexo 2 do presente ato, recomendando, na forma dos artigos tais, sua imediata aplicação. Aprovar a proposta de reorganização institucional passando a Procuradoria da Dívida Ativa a designada Procuradoria de Ativos Financeiros. Compete à Procuradoria de Ativos Financeiros, além da competência designadas à Procuradoria da Dívida Ativa, da Lei Complementar 620, a promoção e acompanhamento das execuções fiscais de competência da Procuradoria-Geral do Estado, observada a competência territorial. A Procuradoria de Ativos Financeiros contará com parte de seu núcleo de apoio administrativo como unidade de inteligência patrimonial, designada e coordenada pelo diretor da área, tendo como função a realização de diligências para a localização de patrimônio. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, anexo 1. Regulamento da estratégia para a racionalização da litigiosidade e atuação estratégica no processo de cobrança da dívida ativa, estabelecendo critérios objetivos para ajuizamento, classificação e tratamento de carteira de ativos financeiros sobre responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia. Da política institucional de resolução e tratamento de carteira de dívida ativa do Estado de Rondônia. O procurador do Estado deve agir de forma estratégica na atuação do processo de cobrança de carteira de ativos financeiros do Estado de Rondônia, inscritos ou não em dívida ativa, privilegiando a solução consensual de conflitos e atuação racional, econômica, eficiente e digital. A política de resolução e tratamento de cobrança da dívida ativa da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia é baseada nos seguintes princípios: atuação conforme a legislação e o direito, busca pela solução consensual de conflitos, racionalidade, eficiência e economicidade nas cobranças de valores, atuação orgânica e estratégica, utilização preferencial de recursos de tecnologia da informação. Para fins deste ato, considera-se Estado todas as entidades integrantes da esfera federativa estadual e, portanto, sujeitas à representação da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, incluindo o Estado de Rondônia, suas autarquias, fundações ou entidades a ela vinculadas. Crédito. O crédito do Estado de qualquer origem e não inscritos em dívida ativa. Acordo. A expressão do resultado da comunhão de ideias, entendimento recíproco, concórdia, harmonia, visando a eliminação de oposição ou conflito sobre direito de Estado, ao recebimento de crédito ou outro direito, bem como a respectiva sistemática de adimplemento e as consequências de seu eventual descumprimento. Transação. A negociação consensual entre os sujeitos de uma obrigação, onde cada um, mediante concessões recíprocas, se predispõe a ceder sua posição, visando a encontrar um ponto de equilíbrio que permite a celebração de um acordo. Negócio jurídico processual. O negócio jurídico celebrado em juízo ou fora dele, com a intenção de produzir efeitos processuais antes do processo, pré-eficácia de um negócio processual, no curso do processo ou depois de encerrado o processo, pós-eficácia do negócio processual, na forma do 190 do Código de Processo Civil. Parcelamento, a divisão do valor consolidado do crédito ou desse valor abatido de um montante considerado como entrada, para pagamento de 2 ou mais vezes, que devidamente avançado durante as tratativas do acordo, propicia sua celebração e o pagamento. Processo de cobrança. A atuação extrajudicial ou judicial com finalidade de fazer ingressar nos cofres públicos créditos referentes a valores que originariamente não compunham o patrimônio público do Estado. Recuperação. A atuação extrajudicial ou judicial com finalidade de fazer reingressar nos cofres públicos crédito do Estado, relativos aos valores que compõem ou originariamente compunham
o patrimônio público. Pagamento. O ato praticado pelo devedor ou praticado em favor deste, que configura o adimplemento do crédito do Estado, efetivando em parcelas ou integralmente, conforme devidamente autorizados ou reconhecidos. Pagamento espontâneo. O pagamento integral do crédito do Estado efetuado por livre vontade do devedor, independentemente da realização de acordo, correspondente ao montante integral da dívida. Liquidação. Pagamento integral do crédito do Estado de Rondônia, suas autarquias, fundações ou entidades a ela vinculadas, que acarreta na desoneração do devedor responsável. Desconto. A redução do valor integral ou da entrada do crédito do Estado, concedidas no curso da negociação, de acordo com análise de caso concreto e observados os limites regulamentares, para fomentar a celebração de acordo e ingresso de recursos públicos no erário. Arrecadação, o ato praticado pelo devedor perante o agente público arrecadador ou praticado por este agente, quando autorizados, que caracteriza a entrega de bens ou valores com a finalidade de liquidar a obrigação do devedor para cada estado. Recolhimento, o ato pelo qual o agente arrecadadores efetuam a transferência dos valores arrecadados à conta própria do estado, dotada de finalidade específica de administração, controle e programação financeira. Devedor, pessoa física ou jurídica inscrita em dívida ativa do Estado na qualidade de devedor principal ou corresponsável. Grupo de devedores, pessoas físicas ou jurídicas responsáveis conjuntamente pelo menos uma inscrição em dívida ativa do Estado. Rating, nota atribuída ao devedor ou grupo de devedores que representa o grau de recuperabilidade do crédito. Ativo contingente, parcela de valor da dívida ativa do Estado que perdeu a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. Capítulo 2. Da racionalização e desjudicialização da atividade de cobrança e discussão judicial de valores. Os órgãos da PGR não proporão ações, interporão recursos, assim como deverão desistir das ações e respectivos recursos quando o valor total atualizado do crédito do Estado relativos ao mesmo devedor for igual ou inferior a 1.000 UPFS. A desistência ou não promoção de uma ação judicial não desobriga a continuidade do processo de cobrança pela via extrajudicial. Mediante justificativa circunstanciada, aprovada pelo diretor da área, poderá o procurador do Estado promover ou continuar a cobrança judicial em casos específicos. Os procuradores do Estado ficam autorizados a não propor ações, a não interpor recursos, assim como a desistir das ações dos respectivos recursos, não executando ações materiais de cobrança quando o valor total atualizado do crédito do Estado ou entidade representada relativa ao mesmo devedor for igual ou inferior a 10 UPFS. Nos casos de ações ajuizadas em relação ao mesmo devedor, para fim dos limites indicados, deve ser considerada a soma dos respectivos créditos consolidados. Os processos arquivados em razão da aplicação das disposições desta norma deverão ter seguimento quando os respectivos créditos ultrapassarem os limites indicados no artigo 4º e 5º, desde que não verificada a ocorrência de prescrição. Quando verificada de modo inequívoco a situação jurídica de prescrição da dívida, o Procurador-Estado, mediante despacho fundamentado e aprovado pelo chefe do respectivo órgão de execução ou outra autoridade com poderes delegados, não procederá ao ajuizamento, desistirá das ações propostas, não recorrerá ou desistirá dos recursos já interpostos, efetuando a baixa de registro de dívida no sistema de controle. Em caso de litisconsórcio passivo relativo a devedores não solidários, serão considerados como limites os valores referidos no artigo 4º, conforme o caso, multiplicado pelo número de litisconsórcios, desde que nenhum dos créditos individualmente considerados supere os referidos valores. As disposições desta norma não acarretam dispensa da adoção de procedimento e diligências extrajudiciais destinados à cobrança e recuperação dos respectivos créditos. Fica também autorizada a não interposição de recursos, bem como a desistência daqueles já interpostos, cujo objeto seja apenas a cobrança ou não pagamento de diferenças de cálculos iguais
ou inferiores a 10% do valor apurado pelos órgãos de representação judicial do Estado de Rondônia, suas autarquias, fundações ou entidades a ela vinculadas e de suas autarquias e fundações públicas, até o limite previsto no artigo 4º e 5º. Os créditos relativos a honorários advocatícios será tratado de forma deliberada pela Associação da Classe de Procuradores do Estado, na forma da Lei Complementar 1000. São instrumentos da cobrança extrajudicial a notificação, por qualquer forma, do devedor, a negativação do nome do devedor junto ao órgão de restrição de crédito, o protesto. A notificação poderá ser feita de forma física ou eletrônica, por contato telefônico, mensagem ou qualquer outra forma adequada para tornar o devedor ciente da existência do débito e das opções de pagamento e parcelamento. A utilização de protesto somente será preferencial para créditos superiores a 200 UPFS. A Procuradoria-Geral do Estado poderá, na forma da legislação de contratação pública, terceirizar a realização de atividades materiais relativas à execução das atividades de cobrança. Da classificação dos créditos e da priorização de demandas. Capítulo 4. Os créditos inscritos em dívida ativa serão classificados por sistema de rende bidimensional, observado no mínimo variável referente ao crédito e variável referente ao devedor, na forma de ato do Procurador-Geral do Estado. Os créditos inscritos em dívida ativa serão classificados em ordem decrescente de recuperabilidade, observado a seguinte classe de rende. A. Crédito alta perspectiva de recuperação, média perspectiva de recuperação, C. Baixa perspectiva de recuperação e D. Créditos considerados irrecuperáveis. Serão classificados como rende D. Tradutor. Rating. Avaliação. Significa avaliação. Como é que pronuncia? Weighting. Serão classificados com weighting os créditos dos devedores, pessoa jurídica cuja situação cadastral do CNPJ seja baixada por inaptidão, baixada por inexistência de fato, por omissão contumaz, baixada por encerramento da falência. Então, os créditos para serem considerados irrecuperáveis, o CNPJ vai estar com inaptidão, inexistência de fato, omissão de contumaz, encerramento da falência, localização desconhecido, inapta por localização desconhecida, inapta por inexistência de fato, inapta por omissão e não localização, inapta por omissão contumaz, inapta por omissão de declarações, inapta suspensa por inexistência de fato. Os créditos inscritos há mais de 10 anos, sem anotação atual do parcelamento ou garantia, os créditos, então, vai ser enquadrada no D, weighting, como que é? Weighting, os créditos inscritos há mais de 10 anos, sem anotação atual do parcelamento ou garantia. Os créditos dos devedores, pessoa jurídica, com indicativo de falência decretada ou recuperação judicial deferida. Os créditos devedores, pessoas físicas, com indicativo de óbito. Os créditos com anotação de suspensão de exigibilidade por decisão judicial. Serão classificados como ativo contingente os créditos considerados de baixa perspectiva de recuperação, C. 50% dos créditos considerados de média perspectiva de recuperação, B. Rating B. E 30% dos créditos considerados altas perspectivas de recuperação, Rating A. Os procuradores do Estado deverão priorizar nas ações materiais de cobrança aquelas com maior classificação das perspectivas de recuperação. Os créditos classificados com rating C e D, C é baixa e D é que não vai como recuperar, poderão ter sua cobrança suspensa ou postergada, devendo permanecer em conta do controle até sua extinção ou reclassificação. Disposições finais.
Os atos decorrentes das previsões dos artigos desta norma devem ser obrigatoriamente lançados no sistema de informatizados da Procuradoria. A desistência da ação ou do recurso não se aplica aos processos atualmente em curso, nos quais já se tem identificado bens e direitos aptos à satisfação, ainda que parcial, dos créditos do Estado. Fim.